Olá, alunos, como vão todos? Espero que muito bem. Estamos começando mais uma disciplina do curso técnico em secretariado. A disciplina é Fundamentos do Direito, uma disciplina de 45 horas. Eu me chamo Kalinka Leal, vou ser a professora de vocês que vou acompanhá-lo nesse trabalho. Bom, eu sou professora da disciplina Fundamentos do Direito, do curso técnico em secretariado, como eu já falei. Sou graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí e em Letras pela Universidade Federal do Piauí, especialista em Ciências Criminais. Atualmente trabalho como advogada e também sou professora de cursos de ensino superior e cursos técnicos. Hoje, o nosso objetivo maior é trabalhar noções básicas de direito para o curso de secretariado. Inicialmente, sejam todos bem-vindos. Espero que esse percurso que nós vamos trabalhar agora seja de muito aprendizado, de muitas coisas positivas. A disciplina que iremos compartilhar o aprendizado, ela é de suma importância, tanto para a vida profissional, como também para a vida pessoal de cada um de vocês. Então, aproveite o máximo que for disponibilizado, os trabalhos que foram disponibilizados, os materiais que foram disponibilizados na AVA. Busquem mais informações por meio de livros, por meio de recursos midiáticos, que vocês vão perceber que o direito, de uma maneira geral, ele circula na nossa vida e ele é extremamente importante tanto para a vida profissional como para a vida pessoal. Como que nós dividimos a disciplina? A disciplina Fundamentos de Direito, como eu já falei, ela é de suma importância para o curso técnico, porque ela objetiva ajudar o aluno a compreender os conceitos de direito. E aí nós vamos trazer algumas definições do que é direito, para que serve o direito, quais são os objetivos do direito, a sua relação com a moral, porque ela é extremamente importante, tentando observar as diferenças entre direito e moral. Traremos também alguns conhecimentos da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro, como as leis se formam, qual a função de cada um dos poderes, do poder executivo, do poder judiciário e do poder legislativo, de forma que possamos entender de uma maneira geral qual o papel de cada um desses poderes, quais atribuições que podemos ser concedidas a cada um deles. Analisaremos também alguns dispositivos legislativos, principalmente as legislações referentes à legislação do trabalho, à legislação previdenciária, de forma que tais conceitos eles vão contribuir de uma maneira tamanha para a formação de um ser profissional mais comprometido com suas atividades e com seu papel de cidadão. Como é que foi dividida essa disciplina? Gente, a disciplina Fundamentos em Direito, como eu já falei inicialmente, ela tem um objetivo extremamente importante. Ela vai trazer esses conceitos básicos, essas noções básicas jurídicas para qualquer profissional e para qualquer ser cidadão dentro de uma sociedade. A ementa da nossa disciplina ela vai ser dividida em 3 unidades, mas de uma maneira geral, a nossa ementa ela vai abordar o direito do administrador, a legislação trabalhista e previdenciária, com seus direitos e deveres, os tipos de contrato de trabalho, as noções de legislação tributária e empresarial e o Código de Defesa do Consumidor. O objetivo geral é proporcionar aos discentes o conhecimento de habilidades, competências e recursos instrumentais da área jurídica, com vistas a contribuir para uma atuação profissional qualificada. A nossa disciplina ela foi dividida em 3 unidades. Na primeira unidade, nós iremos abordar as noções de direito, moral e norma jurídica. Foi disponibilizado na AVA uma apostila. Nessa primeira unidade, faz-se necessário que vocês façam a leitura da página 15 a 50. Foi disponibilizado também um vídeo, que é um curta-metragem. O título do curta é A Ilha, e é um vídeo muito interessante, é um vídeo pequeno, que ele vai trabalhar as noções de direito, vai trabalhar as noções de moral. Foi disponibilizado também um outro vídeo, que é o Dia do Mundo Sem Regras, que ele também vai fazer um contraponto. Num primeiro momento, eu vou apresentar para vocês a importância das regras para a vivência de forma equilibrada na sociedade. E no segundo momento, o Dia do Mundo Sem Regras, ele vai apresentar como seria um dia sem leis, como seria um dia sem normas, como seria a vivência em sociedade nesse sentido. Na unidade 2, nós iremos abordar a questão das noções do direito público e privado, as áreas de atuação, e aí a gente vai fazer uma abordagem acerca do direito civil, do direito constitucional, da organização dos poderes. Também vamos ter um vídeo que vai ser uma entrevista com o juiz Pablo Listoso, que ele vai analisar a importância da implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência na legislação civil e os efeitos desse estatuto para a legislação de uma maneira geral. E vamos finalizar a unidade com a legislação trabalhista e legislação tributária, devendo ser feita a leitura das apostilas das páginas 105 a 126. Foram disponibilizadas leituras complementares através de textos extras referente à reforma da Previdência,
referente à leitura do texto da PEC 241, que na verdade acabou sendo convertido na PEC 55, e foi disponibilizado um vídeo, que é o vídeo referente ao sonegômetro, que vai abordar os efeitos para a sociedade da evasão de divisas. Bom, a avaliação. Nós adotamos como procedimento de avaliação 3 formas diferenciadas. No primeiro momento, é o referente à unidade 1, foi disponibilizado um questionário online. Para responder, o aluno deverá realizar a leitura do material complementar indicado nas páginas que eu já falei para vocês na unidade 1, e aí tentar fazer a associação com os slides que foram disponibilizados para cada unidade, e o aluno vai conseguir responder com tranquilidade o exercício. Na unidade 2, foi disponibilizado um fórum avaliativo. Esse fórum ele vai trabalhar uma capacidade de interpretação dos alunos de uma maneira geral. Foi disponibilizado uma charge, uma imagem com algumas referentes à legislação trabalhista, e foi disponibilizado para que você faça a interpretação e produza um pequeno texto. É necessário que nesse fórum vocês participem, porque vocês serão avaliados pela participação nesse fórum, e também é um momento que nós, professores, podemos ter uma interação maior com vocês, alunos, a forma como vocês estão compreendendo o conteúdo e analisando a capacidade crítica de cada um. Na unidade 3, foi disponibilizada uma atividade de envio do arquivo único, que para responder o aluno deverá ler o texto complementar da PEC 55, anterior ao PEC 241, e complementando a leitura em outras fontes que desejar, principalmente em recursos midiáticos, internet, TV. O aluno deverá escrever um texto sobre a referida temática, apontando no texto os efeitos e as consequências da implementação destes dispositivos legais nas relações empregatícias. Teremos uma avaliação regular, contendo 10 questões, sendo 9 questões objetivas e uma subjetiva, referente aos assuntos abordados nas unidades 1, 2 e 3, para que vocês tenham um resultado positivo na realização dessa avaliação. Faz-se necessário que vocês façam a leitura da apostila nas páginas disponibilizadas e também façam a leitura das páginas dos slides, que também foram disponibilizados para vocês, e assistam às videoaulas. Com a junção de todos esses conteúdos, vocês vão conseguir ter um resultado positivo na resolução dessa avaliação. Os recursos que nós utilizamos nesse procedimento, nessa disciplina, vão ser materiais em PDF, por exemplo, as apostilas, a apresentação dos slides referentes a cada uma das unidades, vídeos explicativos. Nós disponibilizamos alguns vídeos que vão facilitar a compreensão dos alunos referente aos assuntos que foram abordados. Utilizaremos a plataforma virtual, a AVA, as videoaulas, textos complementares e os fóruns, que vão estimular a discussão e a análise crítica de cada um de vocês sobre os assuntos que foram disponibilizados. Essas aqui são as referências bibliográficas: a Constituição Federal, temos o livro de Direito do Trabalho, Direito Administrativo. É interessante que foram disponibilizados alguns links referente à reforma previdenciária, referente à reforma trabalhista, são links que vão ser disponibilizados referente a cada unidade. O direito é uma disciplina que ela está constantemente em renovação. Então, por isso que vocês precisam, a todo momento, estar verificando se as leis, se houveram modificações legislativas, se houveram modificações na interpretação das leis. E, para isso, os recursos de mídia vão ser extremamente importantes para vocês nesse momento. Bom, como a gente pode analisar? Falar de direito é extremamente importante. Falar de fundamentos do direito, mais importante ainda. Um dos autores que a gente trabalha muito, e é um dos autores mais importantes da legislação do ordenamento jurídico brasileiro de uma maneira geral, é o Miguel Reale. E ele define o direito, ele determina que o direito ele delimita para libertar. Como a gente pode interpretar essa frase? Será que essa frase diz alguma coisa para a gente? Se formos analisar a função do direito na sociedade, nós vamos perceber que o direito ele traz certos limites, mas esses limites eles são disponibilizados exatamente para que a população tenha uma certa liberdade. Por que que acontece? Antigamente, se formos analisar nossos antepassados, nós víamos que não tinham tantas leis, não tinha um código penal, não tinha um código civil, não tinha uma Constituição Federal. Então, como é que eram passadas as leis? As regras internas no ordenamento da sociedade eram passadas de geração para geração. Eu me lembro que meu pai sempre falava que as crianças da época dele tinham uma obediência cega aos pais. Então, bastavam os pais, se a criança estava fazendo alguma coisa errada, bastava que os pais olhassem com um olhar mais tenso, um olhar mais crítico, que a criança já
deixava de fazer o que ela estava fazendo, já se redimia, já pedia desculpa, então não precisavam haver tantas brigas, tantas reclamações, tantas imposições. Hoje, se você for perceber, se as crianças estão fazendo alguma danação, tem criança que, se o pai for reclamar, a criança vira para o pai e diz: olha, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Então, acabou que teve uma perda muito de domínio com relação às pessoas. E o direito ele surgiu com o objetivo de regulamentar essa vivência na sociedade. Em que sentido? Ela determina quais são os direitos da criança, ela determina quais são os direitos do idoso, ela determina quais são os direitos da mulher. No sentido de que, se cada um já sabe os seus direitos, dentro do seu campo de atuação, você tem essa certa liberdade. Por quê? Porque a sociedade não consegue mais deixar ao acaso, deixar com que as pessoas se respeitem mutuamente sem que hajam normas impondo nesse sentido. Então, essa frase do Miguel Reale, que é uma frase bem antiga, ela determina, ela ainda é muito atual, porque o direito ele estabelece os limites para cada um. Os limites dos direitos da criança são esses, os limites do direito da mulher são esses, os direitos do idoso são esses. E dentro daquele contexto, ele tem uma grande liberdade para atuar, porque os direitos eles vão estar protegendo essa atuação. Então, o que é que nós vamos ter? Já pararam para pensar o que é o direito? Por que tantas leis? Por que o Brasil precisa de tantas leis? E o pior, por que elas não são obedecidas? Constantemente os alunos, na minha vivência didática, eles me perguntam se existem leis, porque parecem que elas só são aplicadas para um determinado grupo. Tem aquele ditado que as leis só valem para os pobres. Por exemplo, se um pobre mata, ele é preso imediatamente. Se um rico mata, ele não é preso, ele fica solto. Por que isso acontece? Gente, o direito, será que ele funciona como um instrumento de controle social? Nessa imagem, vocês vão verificar que eu tenho um ser humano se equilibrando numa linha tênue, numa linha bem fina. E essa linha é a gente pode comparar com a vida em sociedade. O ser humano está constantemente se equilibrando nessa linha. E esse equilíbrio ele serve para quê? Para que ele possa viver em equilíbrio. O direito ele surgiu com o objetivo de quê? De controlar a vida em sociedade. Trata-se de um conjunto de leis e disposições que eles regulam obrigatoriamente as relações da sociedade. E essas leis elas surgiram por quê? Porque o ser humano ele perdeu a noção de respeito. Então, por exemplo, como vocês podem ter observado no vídeo A Ilha, eu tenho um ser que ele quer uma coisa muito simples, atravessar uma rua. E vocês vão perceber que ele vai passar um bom tempo no canteiro central de uma avenida muito movimentada de uma capital, com um grande fluxo de trânsito. A única coisa que ele quer é atravessar a rua. Só que quando ele coloca o pé para atravessar a rua, vocês vão perceber que os carros eles avançam e falta é passar por cima dele. Então ninguém respeita o outro. O direito ele surgiu nesse contexto por quê? Só surge o direito do cidadão que quer atravessar a rua só é preservado a partir do momento que surge um sinal e surge uma faixa de pedestre. Então, ali é regulamentação jurídica. Então, a lei vai chegar e vai determinar que, se tem uma faixa de pedestre, o motorista tem que obedecer a faixa de pedestre, tem que obedecer o sinal vermelho. Se ele não obedecer esse sinal vermelho, ele vai sofrer punições, ele vai sofrer sanções com relação a isso. Vai ser penalizado, vai sofrer multa e pode até perder a carteira. Então, o ser humano, o direito, ele se equilibra nessa linha que eu falei anteriormente para vocês, com uma forma de trazer o equilíbrio na vivência em sociedade. Ele impõe. Olha, o seu direito ele vai até onde começa o do outro. Então, se você ultrapassar aquela linha, se você ultrapassar e violar o direito do outro, você vai ser punido nesse sentido. Então, o direito ele vem com essa finalidade de regulamentar a vida em sociedade. Imagine uma vida hoje sem leis, sem normas. Se formos parar para pensar, com a quantidade de leis que nós temos hoje, as coisas já não estão tão fáceis. Atualmente, o Brasil ele vive um momento político muito complicado. Complicado em que sentido? Porque nós temos grandes autoridades, o cenário político do Brasil está conturbado, nós temos grandes autoridades que estão sofrendo punições. Antigamente, nós não tínhamos isso. As leis pareciam que só eram aplicadas para os mais pobres, então os políticos eles ficavam isentos de punições, faziam e aconteciam e ficavam isentos de punições. O cenário político do Brasil é conturbado por quê? Ele está conturbado porque essas autoridades que nós elegemos para cuidar, para organizar o nosso país,
eles estão cometendo atos ilícitos, atos ilegais, e só agora está começando a ser punido. Então, de certa forma, o direito, a justiça, ela é cega porque ela deveria se aplicar para todos. Não é só para pobre, não é só para rico, deveria ser aplicado para todos aqueles que violassem os dispositivos legais. Vamos ver se nos próximos anos o Brasil consegue ser visto pela justiça, digamos assim, com um ar de competência, com um ar de credibilidade. Mas um passo já foi dado. Bom, nesse primeiro momento, é extremamente importante que a gente traça uma diferença entre o direito e a moral. Por quê? O que vem a ser a moral? A moral, ela é um conjunto de normas, também, assim como o direito. A diferença primordial é que a moral, ela não é baseada em leis escritas, ela não tem um caráter universalizante. Geralmente a moral ela vai ser aplicada dentro de um grupo social, dentro de um contexto. Então, por exemplo, e vai estar muito influenciado com questões culturais. O direito, eles vão ser normas escritas que vão ser impostas a coletividades e, por vezes, ele não obedece certos costumes, ele não obedece certos caráteres culturais. Ele vai ter, por isso ele tem esse caráter universalizante. Então, quanto ao campo de atuação, a moral ela atua predominantemente no foro interior, e aí o que eu falei para vocês, ela está mais voltada para grupos, para regras internas. O direito ele tem um foro exterior, ele tem esse caráter universalizante, ele vai ser aplicado. Eu vou ter que os legisladores elaboram a lei em Brasília, mas aquela lei ela vai ser aplicada no Maranhão, ela vai ser aplicada no Piauí, ela vai ser aplicada no interior do Piauí, ela vai ser aplicada no interior de São Paulo, no interior do Rio de Janeiro, ela vai ter um caráter de aplicação universal. É claro que as leis vai depender de que tipo de lei, se elas forem produzidas pelo município, elas vão ter uma aplicação só a âmbito municipal, pelo Estado, só no âmbito estadual, mas se forem produzidas pelo governo federal, em regra, elas vão ter uma aplicação de cunho federal. Então, nós vamos ter, quanto à intensidade da sanção, as sanções ou as punições no campo da moral, elas são mais brandas, elas vão ter uma natureza interna ou de reprovação social, a pessoa ela vai ser punida por questões morais, mas vão causar um constrangimento, vai causar uma vergonha, vai causar um certo mal-estar. Mas elas não vão ter que pagar multas, elas não vão ser presas por isso, elas não vão ter essas punições. De forma contrária, o direito, as sanções são mais enérgicas, elas são sanções de natureza material, ou seja, se você violar uma norma de trânsito, você vai ter punições. Em que sentido? Punições, você vai sofrer multas, você vai perder o direito de dirigir, você vai ter seu veículo apreendido. Na moral, não. Então, por exemplo, se você cometer um ato que ele é considerado imoral, esse ato imoral, você vai ser reprimida dentro do seu grupo social, mas vão lhe impor só um constrangimento, uma vergonha, um mal-estar. Você não vai ter que pagar nada financeiramente por isso. A moral ela tem uma aplicação unilateral, ou seja, dentro do grupo social é aplicada só a você, e o direito ele tem sempre esse ar de bilateralidade. Bom, agora faz-se necessário analisarmos o que vem a ser a norma jurídica. O direito, como eu falei para você, ele é um conjunto de normas. Normas essas que se apresentam de forma imposta, elas são impostas pela sociedade. Os legisladores elaboram as leis, e essas leis elas têm uma aplicação universal. Só que não cabe ao ser humano obedecer ou não à lei. Ele tem que obedecer essas normas, ainda que dentro do direito a gente tem uma sistemática que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Então, a partir do momento que a lei é elaborada, ela vai ser promulgada e ela é publicada, ela já tem uma validade universal, ela já tem uma validade nacional. Então, eu não posso deixar de cumprir uma lei alegando que não a conheço. Eu sempre tenho que cumpri-la. Essa lei ela tem uma conduta imposta, ela é coativa, ou seja, eu não escolho cumprir ou não a lei, eu sou obrigada a cumprir. Eu tenho que declarar o imposto de renda. Se eu estou nas condições que eu preciso declarar o imposto de renda, eu não posso me isentar, eu não posso deixar de declarar esse imposto de renda porque hoje está chovendo em São Luís. Não posso fazer isso. É uma norma que ela é imposta, ela é obrigatória. As normas jurídicas são regras sociais, isto é, são normas de condutas e elas têm o objetivo principal de disciplinar o comportamento social da humanidade. Ela vem mesmo para coordenar esse comportamento. Característica dessas normas jurídicas. Nós vamos ter que ela vai ser marcada pela generalidade. Isso quer dizer o quê? Que a norma jurídica ela tem vários destinatários. Ela não é uma norma que ela é aplicada só para o João
ou para o Carlos, ou para o Antônio. Ela é uma norma que ela vai ser criada pelos legisladores, que são aqueles que elaboram as leis, e elas vão ser aplicadas para todo mundo. Tem um autorizamento, a norma jurídica ela autoriza que o lesado exija o cumprimento da lei ou a reparação pelo mal causado. Por exemplo, se eu tenho uma determinada lei que ela determina que o ser humano ele tem que cumprir as normas de trânsito, por exemplo, ele tem que obedecer à faixa de pedestre. Se o motorista não obedece essa norma de pedestre, ele vai ser punido com relação a isso. O autorizamento ele exige, por exemplo, se ele atravessar essa faixa de pedestres e ele atropelar alguém, ou se ele machucar alguém, pelo autorizamento eu vou ter que a pessoa que foi vítima, eu vou ter que o lesado, ele pode exigir o cumprimento da lei ou pode requerer isso em forma de indenizações, que vão ser as indenizações por danos materiais e as indenizações por danos morais. Se eu vou até o shopping e compro um determinado produto, eu espero que aquele determinado produto sirva. Então, imagine vocês que eu vou na livraria, aqui em São Luís, compro uma caneta, que é uma caneta especial, ela tem uma escrita específica. Ela tem uma escrita, vamos dizer que essa caneta que eu comprei, ela pode ser facilmente apagada com a borracha. Então, quando eu comprei esse produto, o meu objetivo era o quê? Que ela atendesse esse caráter de especialidade. Então, imagine você ter uma caneta que ela pode ser apagada, uma tinta de caneta que ela pode ser apagada. Quando eu chego na minha casa, eu verifico que ela não apaga por nada nesse mundo. Rasguei o papel tentando apagar e não consegui apagar. Então, eles me venderam uma caneta que ela não atingia a finalidade que eu queria. Fui lesado. Se eu fui lesado, assim, nós vamos ter o Código do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que ele está aí para proteger exatamente quem? O consumidor. Então, eu posso requerer o cumprimento da lei, ou seja, que eu como consumidor, tenho meus direitos obedecidos. Então, posso ir até a loja, requerer uma indenização pelo constrangimento que eu passei, uma indenização por danos morais, materiais, ou até mesmo a substituição do produto. É claro que isso aqui é um exemplo bem simples, só para que a gente tenha uma noção do que seja o autorizamento. Espera-se que a lei e as indenizações por danos materiais e morais, elas sejam requeridas em situações que realmente ocorram esse prejuízo material e que ocorra esse prejuízo moral. A coercibilidade, como eu já falei para vocês, a lei ela não é uma faculdade que é uma imposta ao ser humano, é uma obrigação. É a possibilidade do uso da força da lei para combater o destinatário da norma que não observou a obrigatoriedade do ato. Se eu não cumprir a norma, a lei ela determina que pode ser autorizada até mesmo a força para que seja compelido o cidadão a cumprir o ordenamento jurídico. Então, ela tem que ser imposta, ela é coativa. Uma outra característica da norma jurídica, e é uma característica do direito de uma maneira geral, é a bilateralidade. A norma jurídica ela sempre pressupõe no mínimo duas partes, que é o poder de exigir, aquela pessoa que pode exigir o cumprimento da norma, e eu tenho que ter do outro lado aquela que vai cumprir a norma. Então, o direito ele é bilateral porque eu tenho de um lado a pessoa que vai cumprir a norma e do outro lado a pessoa que vai exigir o cumprimento dessa norma. A imperatividade, a norma jurídica, ela impõe aos destinatários a obrigação de ser observada e obedecida. É uma ordem, ela tem que ser cumprida. E a abstração. A abstração é que a norma jurídica ela vai ser criada com base em uma ação ou um ato em abstrato. O que quer dizer isso? Quando o legislador ele cria a norma, por exemplo, imagine que eles criaram a lei seca, que ninguém pode dirigir alcoolizado. Quando os legisladores criaram essa lei, eles não criaram essa lei pensando num fato específico, no acidente que João provocou na avenida principal de Teresina. Ele não criou. Ele criou de uma maneira generalizada. O que quer dizer isso? Olha, a partir de hoje, todo mundo, em todo lugar do Brasil, que dirigir um determinado percentual de teor alcoólico no organismo, vai ser punido nesse sentido. Vai pagar uma fiança, vai pagar uma multa, pode pagar uma fiança, pode perder o veículo, pode ser preso. Então, quando a caráter da abstração é que o legislador, ao elaborar a norma, ele não pensa num caso específico. Ou no caso específico que o João atropelou a Tereza na avenida principal de Teresina. Não é assim. É um caráter mais abrangente, que venha a proteger ou que venha a ser aplicado de uma maneira geral para todo mundo. Então, essas são as características da norma jurídica, são 5 características que a gente viu, e essas características elas se fazem presente em todas as normas jurídicas. Nós vamos ter que essas normas, constantemente as pessoas elas verificam que existem normas e leis
Parece que essas leis, todo dia são publicadas uma nova lei, existe uma nova lei para cada coisa. Só que essas leis, elas são dispostas no ordenamento jurídico de uma maneira hierárquica. O que quer dizer isso? Tem uma mais importante do que a outra? De certa forma, sim. E aí eu apresento para vocês esse slide que ele apresenta uma pirâmide dessas normas jurídicas. Quem está no topo? A Constituição Federal. Todas as normas que estão posterior a ela, as leis complementares, as leis ordinárias, as medidas provisórias e as leis delegadas, as resoluções, devem obediência a essa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, o cargo-chave tão tal que essa Constituição, que é a Constituição que está sendo aplicada no Brasil, é a Constituição de 1988. Ela é denominada Constituição Cidadã. Essa Constituição Cidadã, ela determina normas básicas que vão regulamentar a vida em sociedade. Todas as outras leis que foram criadas depois da Constituição, elas só vão ter aplicação se elas estiverem compatíveis, se elas estiverem de acordo com o que dispõe a Constituição Federal. Então, por exemplo, se eu tenho que a Constituição Federal determina que a menoridade, o ser humano com 16 anos de idade, ele é menor, eu não posso criar uma lei complementar, ou não pode o Código Penal vir dizer que uma pessoa com 16 anos ele já responde plenamente pelos seus atos. Então, o que acontece? A Constituição ela determina as normas e as demais têm que cumprir, têm que ser compatíveis com ela. Gente, meninos, é interessante que vocês observem que o direito, ele nem sempre acompanha a evolução da sociedade. Isso eu estou dizendo para vocês em que sentido? Vocês vão perceber, por exemplo, a Constituição Federal é de 1988, o Código Penal é de 1940, o Código Civil ele foi reformulado recentemente em 2002, mas ele era de 1916. O que nós vamos ter? As leis elas são criadas, mas elas demoram a ser renovadas. E a sociedade ela está em constante modificação, ela está em constante evolução. Então, por exemplo, antigamente nós tínhamos os crimes que eram cometidos de uma determinada forma. Hoje, por exemplo, o Código Penal ele já teve que criar um novo tipo de crime, que são os crimes que são cometidos pela internet. Se vamos perceber, há 100 anos atrás não tinha internet, então não havia esse tipo de crime, a pessoa não poderia ser punida por isso. A pedofilia também ela teve que ser incluída nesse sentido. Só o que nós temos? A sociedade ela evolui rapidamente e o direito ele evolui lentamente. Então, por isso que vocês vão ver que algumas pessoas ficam impunes porque a lei não consegue punir aquele ato, aquele comportamento. Então, a lei não alcançou ainda aquele grau de comportamento do ser humano. Então, às vezes, eles deixam de ser punidos nesse sentido. Mas o que nós temos? Que essas leis elas estão em constante renovação, mas o procedimento de mudança de uma lei é um procedimento bem específico e burocrático. Não é tão fácil você alterar uma norma da Constituição, não é tão fácil você alterar uma norma, um artigo, uma resolução, uma lei delegada. E eu tenho alguns elementos na Constituição Federal, eles assumem o contexto de cláusulas pétreas. O que quer dizer isso? São cláusulas de pedra mesmo, são cláusulas, são artigos que eles não podem tão facilmente serem alterados. Então a gente tem que ter todo um cuidado com relação a isso. O fato que eu estou apresentando para vocês é que essas normas elas têm uma hierarquia, elas têm uma ordem, e quem está no topo é a Constituição Federal. Todas as demais devem obediência a essa norma maior, certo? Bom, o direito, como um conjunto de normas jurídicas, ele vai ter uma base, que é o que a gente chama de fontes do direito, ou seja, o direito ele nasce de alguma coisa, ele nasce de um ponto inicial, e esse ponto inicial vão ser as fontes jurídicas ou a fonte do direito. Essas fontes elas se dividem em dois patamares. Eu vou ter as fontes materiais, que vão ser as que vão originar mesmo o direito. Eu vou ter as fontes formais. As fontes formais elas vão ser subdivididas em fontes estatais, fontes não estatais e fontes supraestatais. As formas estatais vão ser as leis, os decretos, os regulamentos e as jurisprudências. As fontes não estatais vão ser os costumes e a doutrina. A doutrina são os livros que vão ser escritos, e esses livros escritos pelos legisladores, eles acabam sendo uma fonte para que a gente possa pesquisar o direito. E as supraestatais são aquelas que estão acima do Estado, vão ser os tratados, os acordos, os costumes e doutrinas internacionais. O Brasil, algumas normas, por exemplo, as normas jurídicas que vão ser disponibilizadas pela ONU, elas vão ter uma aplicação internacional. Então, o Brasil ele não pode fazer uma lei que venha a ser contra o que a ONU determinou. Então, essas leis elas têm que ser
compatíveis. São essas as chamadas fontes do direito. Bom, o direito, de uma maneira geral, ele tem uma grande abrangência. E essa grande abrangência a gente trabalha em que sentido? Nós vamos ter que o direito ele vai ser dividido em duas partes, o direito público e o direito privado. O direito público são normas que vão ser aplicadas de uma maneira diferenciada, vão ser normas em que vai predominar a supremacia do interesse público. Nessa área jurídica aqui, nós vamos ter que o interesse público ele sempre vai ser mais observado, mais respeitado, mais importante, digamos assim, do que os demais direitos. Nesse sentido, eu vou ter o direito constitucional, o direito administrativo, eu vou ter o direito tributário, eu vou ter o direito penal e eu vou ter o direito processual. Nessa disciplina, Fundamentos do Direito, as disciplinas que vão ser mais utilizadas por vocês vão ser as noções de direito constitucional e algumas noções de direito tributário. Dentro do universo do direito privado, o direito privado ele vai regulamentar as relações entre particulares. É o que a gente costuma falar entre pessoas comuns. Então, nós vamos ter o direito civil, nós vamos ter o direito empresarial, nós vamos ter o direito do consumidor e nós vamos ter o direito do trabalho. Gente, como essa disciplina ela trabalha somente com fundamentos, com noções básicas, nós vamos ter essas noções de direito civil, algumas noções de direito do consumidor e do direito do trabalho, mas ainda são noções ainda bem basilares. É interessante que se vocês gostarem do conteúdo, se interessarem pelo conteúdo, vocês busquem mais informações, quer sejam nas doutrinas, ou seja, nos livros jurídicos, ou até mesmo nos recursos de mídia, como por exemplo a internet. Dentro do direito constitucional, nós vamos ter num primeiro momento que o Estado ele vai ter uma organização. O Estado, como eu falo, é o Estado em caráter geral. Nós vamos ter as funções e as organizações do Estado. O Estado ele vai ser uma comunidade constituída por uma população que, a fim de garantir a segurança, a justiça e o bem-estar, se apropria de um território e nele institui, por autoridade própria, o poder de dirigir os destinos nacionais e impor as normas necessárias à vida em sociedade. O Estado ele vai ter três elementos básicos, que é o povo, que é o elemento humano do Estado brasileiro. Eu vou ter o território, que é o elemento físico, a parte geográfica do país, e os órgãos de soberania, que são as questões políticas, os órgãos políticos. E o Estado ele vai ter três poderes. Vão ser dividido em poder legislativo, no poder executivo e no poder judicial. E aí uma frase para a gente refletir um pouco, nós vamos ter: teu dever é lutar pelo direito. Mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, é interessante que você lute pela justiça. É interessante que você lute pela justiça. O que é que a gente vai ter? Nem sempre a justiça ela vai primar pelo interesse do que é mais justo, do que está de acordo com o direito. E algumas vezes o juiz ele vai aplicar uma lei, mas de acordo com o caso concreto. O que quer dizer isso? Às vezes ele vai desconsiderar algumas normas jurídicas, algumas leis, mas e vai aplicar outras, que essas outras normas elas sejam mais compatíveis com o caso em concreto, vai atender um caso especial nesse sentido. Então, o juiz pode sim deixar de aplicar as leis, de certa forma, para atender o interesse da sociedade, para entender o interesse da justiça. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a questão da guarda compartilhada. A justiça determina que a guarda compartilhada ela tem que ser regra. Então, por exemplo, se o casal, o pai e mãe, eles têm um filho menor, certo? Se o casal se separa, a lei ela determina que a guarda da criança ela não é mais só da mãe. Ela assume o patamar que a gente chama de guarda compartilhada. Como é que é essa guarda compartilhada? Se a gente for pegar ao pé da lei, a guarda compartilhada, a criança ela vai ter que ter duas casas. Então, metade da semana, de segunda a quarta, por exemplo, ela passa com a mãe, de quarta, o restante da semana ela passa com o pai. Então, um dia o pai leva para a escola, outro dia o pai deixa na escola, um dia umas férias com uma, férias com o outro. Só o que acontece? Em algumas situações, o pai não quer nem saber da criança. O pai ele não tem convívio com a criança, ele não gosta da criança, ele não sabe cuidar da criança. Geralmente, quando o casal se separa, o pai ele vai viver a vida dele e a mãe vai cuidar dos filhos. Infelizmente, a sociedade ainda se mantém nesse sentido.
O que que a lei determina? Que a guarda deveria ficar com o pai e deveria ficar com a mãe. Se formos analisar o pé da letra do direito, o pai ele teria que assumir esse cuidado, mas muitas vezes ele não quer assumir. Ele é irresponsável, ele bebe demais, ele é muito farrista, então ele não quer assumir. Então tem sentido a juíza determinar uma guarda compartilhada numa situação dessa? Nem sempre. Então, nessa situação, o juiz pode deixar de aplicar a lei, adequando essa lei aos critérios de justiça. Então, seria mais justo deixar a criança com a mãe e o pai assumir o encargo financeiro. Então, vai depender do caso concreto. Eu não estou dizendo que isso sempre vai acontecer, mas os juristas, de uma maneira geral, eles têm esse poder de aplicar o que é mais justo, de acordo com a situação no caso concreto. Seguindo, nós vamos ter, como eu falei para vocês, os poderes estatais. A vontade estatal ela se apresenta e se manifesta através de 3 poderes. São eles o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. A Constituição ela determina que são poderes da União independentes, ou seja, nenhum poder depende do outro, e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. O que quer dizer isso? Existem esses 3 poderes, nenhum desses poderes depende do outro. Isso quer dizer que o executivo ele não depende do judiciário, ele não depende do legislativo para sobreviver, ele não precisa pedir dinheiro ao legislativo, ele não precisa pedir dinheiro ao executivo, ele não depende de nenhum deles. Mas esses 3 poderes, eles têm que viver de forma harmônica entre eles têm que ter um certo convívio. Qual a atribuição de cada um desses 3 poderes? O poder executivo ele é exercido principalmente pelo presidente da República e vai ser auxiliado pelos ministros de Estado. A função primordial do poder executivo é administrar o Estado. Então você vai perceber que toda a parte de administração do Estado, de uma maneira geral, gente, o Estado, como eu falo aqui, é o Estado do Brasil, certo? É o Brasil de uma maneira geral, é o país Brasil que ele vai ser administrado pelo poder executivo. Só que esse poder executivo ele vai ter em todas as esferas, ele vai ter na esfera estadual e ele vai ter na esfera municipal. Mas a função do poder executivo é a função de administrar, coordenar, organizar. O poder legislativo ele vai ser exercido pelo Congresso Nacional, chamado também de sistema bicameral. Por que ele é bicameral? Porque ele vai ser composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. Qual é a função do legislativo? O legislativo ele tem a função de elaborar as leis, então ele tem a função legiferante e tem a função de fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Poder Executivo. Então, o que nós vamos ter? Eu falei anteriormente que os poderes eles são independentes. Sim, nenhum depende do outro, mas cada um desses poderes exerce uma função de fiscalizar o que o outro está fazendo. Detalhe, essa fiscalização ela tem que ser feita de forma que seja preservada a autonomia e que seja preservada a harmonia entre esses 3 poderes. O último poder que nós vamos ter é o poder judiciário, que ele tem a função de julgar as leis, aplicando essa lei ao caso concreto. Ele vai ser formado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Supremo Tribunal de Justiça, que é o STJ, ele vai ser formado pelos tribunais de justiça espalhados pelos estados, pelos tribunais regionais de trabalho, pelos tribunais regionais eleitorais e por demais órgãos do judiciário. Bom, aqui eu tenho uma síntese dos 3 poderes. Eu vou ter aí o poder legislativo, ele vai ter a função de elaborar as leis, ele tem a função de elaborar as leis. O poder judiciário, ele aplica as leis que foram elaboradas pelo poder legislativo, então você vai ter que o juiz ele não faz lei, o juiz ele só aplica a lei que foi elaborada pelos deputados e senadores. Daí a importância de você fazer uma escolha política correta, porque são esses políticos que vão determinar as leis que vão ser impostas para nós, cidadãos. Nós vamos ter o poder executivo, que ele tem a função de administrar o país. Bom, a Constituição Federal de 88, já falei para vocês que essa Constituição é denominada Constituição Cidadã, é a norma principal do nosso ordenamento jurídico. Ela é a norma mestra, a norma mãe, que podemos dizer, a ela todas as normas de dever e obediência. Essa Constituição Federal ela vai ser dividida em fundamentos. O que são esses fundamentos? São normas básicas que elas devem ser preservadas. Nós vamos ter como fundamentos da Constituição Federal a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.
Com relação aos objetivos fundamentais, nós vamos ter que a Constituição assegura que é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, isto é, acabar com a pobreza, é um dos objetivos fundamentais da Constituição, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, cada político ele tem que lutar para cumprir esse item, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses objetivos fundamentais são os objetivos que cada gestor ele tem que desenvolver suas metas, seus trabalhos, com o intuito de cumpri-los. Bom, a Constituição Federal é a carga mestre, como eu já falei para vocês, mas eu vou ter outras áreas do direito que eles vão também contribuir com legislações de forma a regular também a vivência em sociedade. Dentro do curso técnico em secretariado, faz-se necessários, além das noções do que a Constituição Federal traz, abordarmos também questões do direito civil. E aí o direito civil, ele vai ser um ramo do direito privado que ele vai disciplinar a vida das pessoas, os negócios jurídicos, a questão da família, as relações obrigacionais, os contratos, as propriedades e os demais direitos reais. Então, para nós aqui do curso de técnico e secretariado, o direito civil ele vai trazer algumas noções contratuais interessantes, algumas questões de relações civis que vão regulamentar a questão profissional no ambiente de trabalho de vocês. Nós vamos ter, num primeiro momento, que é interessante a gente entender como é que nascem as leis. Eu já falei para vocês, lá nos slides anteriores, que quem elabora as leis são o Poder Legislativo. Só que nós vamos ter o seguinte, a lei ela é elaborada pelo Poder Legislativo, como a gente pode dispor aqui nesse slide. No primeiro slide eu vou ter o processo de elaboração das leis, que ela vai ser feita por meio de um processo legislativo, ou seja, o Poder Legislativo é que vai elaborar as leis. Pronto. No primeiro momento eu elaboro essas leis, aí eu tenho um percurso que ela tem que percorrer até chegar ao momento da promulgação. Quando a lei é promulgada, dizemos que houve o nascimento da lei. Então, a partir daquele momento, a lei ela passa a existir. Só que ela ainda não pode ser aplicada. Então, por exemplo, se eu determino que a lei seca ela surgiu no dia 29 de janeiro de 2010, imagine que a lei seca, que é a lei que determina que se você tiver um determinado teor alcoólico no organismo e você cometeu uma infração de trânsito, você vai ser preso. Imagine que ela seja nesse sentido. Imagine que essa lei ela foi criada no dia 29 de 1 de 2010. Então, ela passou pelo processo legislativo, processo de elaboração nessa data. Só que ela só foi promulgada, ela só nasceu oficialmente no dia 30 de 1 de 2010. Certo? O que eu quero que vocês prestem atenção é que a lei ela só nasce oficialmente a partir do momento que ela é promulgada. Mas mesmo ela sendo promulgada, ela só pode ser cobrada do cidadão quando há a publicação dessa norma. Então, se ela foi promulgada no dia 30, mas ela só foi publicada porque eles estavam de recesso no dia 30 de março de 2010, nesse intervalo de janeiro a março, todas as pessoas que cometerem essa infração não vão poder ser punidos. Por quê? Porque a lei ainda não foi publicada. Se ela não foi publicada, ela não tem aquilo que a gente chama de vigência, ou seja, ela não foi publicada, ela não pode ser vigente, ela não pode ser cobrada, ela não pode ser exigida. Então, da promulgação até a publicação, se o tempo que existir nesse meio termo, nós vamos ter que a lei, ou seja, as pessoas podem cometer os crimes nesse sentido, que eles não vão ser punidos por essa norma. Então, a vigência das leis, o período de vigência das leis é o tempo de vida da lei, ou seja, é o tempo que ela demora no ordenamento jurídico. É o tempo que ela produz efeito no ordenamento jurídico. Então, o que é que eu tenho? Que a partir do momento que há a publicação dessa norma, ela passa a ser vigente, ou seja, ela passa a ser eficaz, ela passa a ser cobrada, ela passa a ser aplicada no ordenamento jurídico brasileiro. Nós vamos ter que esse intervalo entre a promulgação da norma, que é o momento em que ela nasce, até a publicação da lei, nós vamos ter um intervalo. Gente, não pense que toda lei ela é promulgada e publicada na sequência. Eu tenho um Código Penal, que foi o código, me parece que o Código de 89, que ele foi promulgado
ou seja, nasceu o ordenamento jurídico, mas ele passou mais de 20 anos para ser publicado. Então, durante esses mais de 20 anos, aquele Código Penal, ele não tinha efeito nenhum. Então, imagine que aqui a gente determine uma lei que seja crime andar de bicicleta, por exemplo, em vias públicas. Se essa lei ela foi publicada em janeiro de 2016, foi promulgada em 2016, mas ela só foi publicada em dezembro de 2016, todas as pessoas que andaram em via pública de bicicleta do período de janeiro até dezembro não cometeram nenhum crime. Esse período que vai da promulgação da lei até a publicação da lei, a gente conhece ele como vacatio legis, que é o período em que a lei ela existe, mas ela não pode ser aplicada, ela não pode ser cobrada. No Brasil, eu tenho que, quando a lei nasce, por exemplo, eu determinei hoje que ninguém pode andar de bicicleta em via pública. Eu já determino no próprio texto da lei quando é que ela vai ser publicada. Por exemplo, essa lei começa a vigorar a partir de fevereiro de 2016. Se a própria lei dizer quando ela vai ser publicada, a partir de quando ela vai começar a valer, eu tenho que obedecer o que o texto da lei diz. Agora, se no Brasil essa lei não disser em quanto tempo ela vai começar a ser aplicada, determina-se que ela vai ser aplicada 45 dias depois de oficialmente publicada. Se no texto não disser quando vai haver a publicação da lei, acredita-se, tem-se, que o Código Civil determina que essa lei ela começa a valer 45 dias depois de oficialmente publicada. No estrangeiro, essa norma ela passa a valer 3 meses depois de oficialmente publicada. E se a lei não dispuser nenhum sentido, ou então se a lei determinar, a lei ela pode entrar em vigor, ela pode ser vigente a partir da data da sua publicação. Vai muito do que o legislador quer colocar nesse contexto, vai muito do que ele quer dispor para a sociedade nesse sentido. Então, se ele não disser nada, entende-se que é 45 dias depois de oficialmente publicada, no estrangeiro, 3 meses depois de oficialmente publicada, e a lei também pode entrar em vigor, ou seja, ela pode ser promulgada e publicada, ela pode ser promulgada de manhã, publicada de tarde, já começar a valer a partir daquela data. Vai muito do que o legislador quer impor ao cidadão. Essas leis também, como eu falei para vocês, elas nascem, ela tem um período de vigência, que é o período de vida dela, ou seja, o período enquanto ela está sendo aplicada, e ela também é extinta, ou seja, ela também deixa de existir, ela também, digamos assim, ela morre. Então, a lei nasce, ela vive, ela nasce com a promulgação, ela vive, que é o período de vigência, e ela morre, que é a extinção da norma. Essa extinção da norma ela pode acontecer de 4 maneiras. Pode ser uma extinção total, que é a chamada abrogação. A lei é totalmente retirada do ordenamento jurídico, ela não serve mais, ela não atende mais às expectativas, ela é toda retirada do ordenamento jurídico. Eu vou ter que ela pode haver uma revogação parcial, ou seja, somente parte da norma é retirada do ordenamento jurídico, que é a chamada derrogação. Ela pode ser uma revogação expressa, ou seja, a lei expressamente determina que a lei seca ela vai deixar de ser aplicada. E ela pode ser tácita. A tácita é quando o legislador cria uma nova lei, que essa nova lei ela vai regulamentar totalmente a lei anterior. É mais ou menos assim. Eu crio a lei que eu falei para vocês, que é proibido andar de bicicleta na via pública, e mais daqui a um ano, eu crio uma outra lei que determina que a partir de hoje você pode andar em via pública de bicicleta. Então, é uma nova lei que é criada, que ela é contrária à norma anterior. Como a lei ela é contrária à lei anterior, a anterior deixa de existir e que passa a valer é a lei nova. Então, a lei nova ela vai ter uma atuação mais significativa, e a que vai passar a valer. Com relação às pessoas, nós vamos ter que a pessoa ela pode ser caracterizada como pessoa física ou pessoa jurídica. A pessoa física é todo indivíduo que nasce com vida, e a pessoa jurídica é aquela criada por lei como sujeito de direitos e deveres. A pessoa física tem CPF, a pessoa jurídica tem CNPJ, certo? Com relação à personalidade, vai ser um atributo que ele vai ser atribuído a todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas possuem aptidão ou possuem capacidade de direitos e obrigações. A capacidade ela vai ser de 2 formas. Eu vou ter a capacidade de fato e a capacidade de direito. A soma das duas vai repercutir naquilo que a gente chama de capacidade civil plena. O que é a capacidade de direito? Eu tenho o direito que é protegido, e a capacidade de fato eu posso exercer esse direito. Explicando melhor, nós vamos fazer a seguinte distinção.
Dentro da sociedade, nós vamos ter dois grupos que o direito civil determina. Eu vou ter os absolutamente incapazes e eu vou ter os chamados relativamente incapazes. Para você ter uma capacidade civil plena, você tem que ser uma pessoa com capacidade, ou seja, você tem que ser uma pessoa capaz. Esses aqui, o absolutamente incapaz, o relativamente incapaz, eles estão carentes de algum tipo de capacidade. Como é que a gente vai conseguir ver isso? O absolutamente incapaz, o que é uma coisa absoluta, é uma coisa total. Incapaz, a pessoa é totalmente incapaz de praticar os atos da vida civil. Então, essa pessoa totalmente incapaz, absolutamente incapaz, ele não pode fazer nada dentro dos atos da vida civil. Ele não pode casar, ele não pode comprar nada, ele não pode vender nada. Então, dentro da área, ele não pode abrir uma empresa, ele não pode fechar uma empresa, então ele é absolutamente incapaz. Qualquer desses atos que eu falei para vocês anteriormente e qualquer outro da vida civil, o incapaz, o absolutamente incapaz, só vai poder fazer se ele for representado. O que quer dizer isso? Ele precisa ter uma pessoa que represente seus direitos. É o caso do menor, que tem seus direitos representados pelos pais. Então, o incapaz ele não participa do ato. Quem participa do ato é o representante. O menor pode até querer participar do ato, mas quem vai assinar lá no final são os pais, o pai e a mãe. Para a lei, é absolutamente incapaz somente o menor de 16 anos. Anteriormente, ou seja, antes do Estatuto da Pessoa, da implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tínhamos outras pessoas absolutamente incapazes. Os que, por enfermidade, não puderam exprimir a sua vontade. Nós tínhamos outras pessoas que eram consideradas incapazes. A lei tirou todos. E só permaneceu o menor de 16 anos. Por isso, gente, que tem aquela questão, o problema da menoridade civil. Então, tem alguns projetos de lei que querem diminuir a menoridade penal, que hoje a pessoa ela só pode ser punida criminalmente aos 18 anos de idade. Então, imagina-se que aos 18 anos de idade você já seja plenamente capaz de cumprir suas obrigações, e se você não cumprir suas obrigações, você vai ser punido por isso. O que eu quero dizer? Que se uma pessoa ela menor de 18 anos, a lei considera absolutamente incapaz. Por isso que o menor ele rouba, ele comete crimes e não é preso. Ele não é preso porque a lei considera que ele é incapaz. O que é um incapaz? Ele não tem capacidade de responder pelos seus atos. Por isso que o menor é protegido pela lei. Se reduzirmos a menoridade de 18 para 16 anos, então o menor de 16 anos ele deixa de ser absolutamente incapaz e ele passa a ser relativamente incapaz. O relativamente incapaz é aquele que, em alguns momentos, ele vai poder ter os seus atos, ele vai poder cumprir certos atos da vida civil. O relativamente incapaz ele não precisa ser substituído nos seus interesses, ele vai ser apenas assistido, que quer dizer, o menor, o incapaz, ele pratica o ato, mas ele precisa estar aquilo que a gente chama de assistido. Então, são relativamente incapazes os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Então, se eles cometerem algum ato da vida civil, por exemplo, comprarem uma casa, se eles assinarem a documentação e for assistido também pelos seus representantes, se tiver a assinatura de todo mundo, o ato é plenamente válido. O contrário do absolutamente incapaz. O menor ele não vai assinar nada. Se os pais não quiserem comprar, ele não vai comprar. O relativamente incapaz, eu vou ter os ébrios habituais, que são aquelas pessoas que bebem constantemente, e os tóxicos, e os viciados em tóxico, que a gente chama de toxicômaco, que são aqueles usuários de drogas, nos momentos em que eles estão lúcidos, nos momentos que eles estão sem o uso da substância, ou com o uso da substância, mas de maneira que não diminua a sua intelectualidade, que não diminua a sua consciência, os atos praticados por ele podem ser válidos sim. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, por exemplo, aquelas pessoas que estão em coma, são considerados relativamente incapazes, os atos delas precisam ser assistidos, e os pródigos, que são aqueles que gastam o seu dinheiro imoderadamente. Então, os pródigos, eles precisam sim ser assistidos no universo do direito civil. Para vocês saberem mais informações com relação a isso, é importante que vocês busquem informações na internet, principalmente referente ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Também disponibilizei um vídeo para vocês em que o Dr. Pablo Stolz, ele explica alguns detalhes da implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, o deficiente ele deixa de ser um absolutamente incapaz, ele passa a ser uma pessoa que ele vai ser inserido dentro do contexto da sociedade. Que antes algumas pessoas discriminavam nesse sentido, ele passa a ser inserido dentro do contexto
social. O que temos mais? Nós vamos ter agora alguns dispositivos referentes ao direito do trabalho. Gente, como eu falei para vocês anteriormente, o Brasil ele vive uma inconstância no cenário atual político. E essa inconstância está se refletindo também na legislação. Predomina no ordenamento a ideia de que as normas trabalhistas elas precisam ser reformadas. Nós vamos ter que, diferente do Código Penal, do Código Civil, nós não vamos ter um código para regulamentar as relações trabalhistas. Nós vamos ter a chamada CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho. O que essa CLT prega? Essa CLT ela foi formada por um conjunto de leis produzidas de forma esparsa. Então, eu vou ter uma lei que ela vai proteger o atleta profissional, vou ter uma lei do doméstico, eu vou ter uma lei do menor aprendiz. Então, essas várias leis foram criadas de maneira isolada, juntaram-se todas e constituíram aquilo que a gente chama de CLT, que é a Consolidação das Leis Trabalhistas. Toda vez que eu vou trabalhar essas normas, é constante as pessoas me falarem que o empregado sempre tem mais direitos do que o patrão ou o empregador. Num primeiro momento, essa afirmação ela pode sim ser verídica, e na verdade ela é verídica. Por que o empregado tem mais leis protetivas? Porque imagina-se que o patrão tenha mais poder aquisitivo financeiro. Então é como se fosse para estabelecer um certo equilíbrio. Concede-se mais direitos ao empregado para tentar deixá-lo em condição de igualdade do lado do empregador que tem um poder aquisitivo, um poder um pouquinho maior. Então, o que a gente vai ter? O direito do trabalho ele vai tratar das relações empregatícias entre empregado e empregador. E o que vem a ser o empregado? O conceito de empregado ele vai estar descrito no artigo 3º da CLT, que determina, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência deste e mediante o recebimento de salário. Essas são as noções de empregado e a gente vai já destrinchar esse conceito. O empregador vai ser considerado empregador a empresa, quer individual ou quer coletiva, ou seja, uma empresa que só tem um dono ou uma sociedade, ela vai ser considerada empresa da mesma forma, que assumindo os riscos da atividade econômica. Olha só, a empresa sempre assume os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, o empregado ele não é responsável pelos prejuízos que a empresa possa ter. Então, por exemplo, se eu trabalho em um determinado supermercado, se esse supermercado não conseguiu ter lucro naquele mês, não me interessa, eu, o empregado, vou ter que receber meu salário de qualquer forma. Quem vai ter que arcar com os prejuízos da pouca venda ou da baixa qualidade é o empregador. Por isso que ele assume totalmente os riscos da atividade econômica. Com relação ao conceito de empregado, nós vamos ter que, para ser empregado, necessariamente tem que ser pessoa física, é sempre uma pessoa natural ou pessoa física, isso quer dizer que pessoa jurídica não é empregado de outra. Nós vamos ter o caráter da pessoalidade, que o empregado ele não pode deixar de comparecer ao trabalho e mandar outra pessoa. Por exemplo, se eu contratei a Terezinha como empregada doméstica na minha casa, é ela que tem que exercer as funções de empregada doméstica. Tem que esquecer aquela ideia, eu não vou hoje, ou então eu vou mandar minha filha para me substituir, eu vou mandar minha sobrinha para me substituir. A pessoalidade, para gerar o vínculo empregatício, tem que ter esse caráter pessoal. Eu contratei com a Terezinha, é ela que tem que prestar as atividades. Se ela se faz substituir por outras pessoas, por exemplo, hoje ela não foi, segunda-feira ela não foi, ela mandou a filha dela, terça-feira ela não foi, a filha dela foi de novo, quarta-feira ela não foi, ela mandou a sobrinha dela. Se ela se faz substituir por outras pessoas, não há o vínculo empregatício. E aí a gente pode descaracterizar esse vínculo e dar a ideia de que a Terezinha não é uma empregada doméstica, e sim uma diarista. Faz diferença isso? Muito, porque a diarista não tem vínculo empregatício. Se ela não tem vínculo empregatício, o empregador não é obrigado a assinar a carteira e a pagar todos os direitos. Ela veio, fez o serviço, prestou o serviço, cumpriu suas obrigações, eu paguei, acabou o vínculo entre as partes. Então, eu não tenho a obrigação de arcar com os encargos previdenciários da diarista, com o salário da diarista, eu pago a diária, diferente da empregada doméstica, que se tem um vínculo e tem a personalidade, eu tenho que arcar com os compromissos trabalhistas, salário, 13º, férias, assinar carteira, hora extra, se necessário, e ainda com os encargos previdenciários. Uma outra característica do conceito de empregado é a não eventualidade, ou seja, na prestação de serviço,
O serviço ele deve ter um caráter habitual, ou seja, permanente, frequente, contínuo, ou seja, se eu contratei o João para minha empresa, ele tem que estar todo dia dentro da empresa, cumprindo horário, cumprindo regras. Não é um trabalho que ele vai hoje, na próxima semana, no próximo mês, no próximo ano. Se tiver essa quebra na continuidade do serviço, a gente não vai ter um vínculo empregatício nos moldes trabalhistas. Vou ter o caráter da subordinação. O empregador possui o poder de direção, que consiste no poder de organizar, de controlar e disciplinar as atividades do empregado. É mais ou menos assim. O patrão manda e o empregado obedece. Se não tiver essa relação de ordem e cumprimento de ordem, não existe vínculo empregatício. A onerosidade, aprendam, ninguém trabalha de graça. O empregado ele deve receber salário pela prestação de serviço. Esse salário ele pode ser feito das diversas formas. Pode ser firmado por quinzena, pode ser firmado por mês. Lembre-se, eu não posso receber o meu salário todo em mercadorias. Por exemplo, se eu trabalho no supermercado do João, naquele mês o supermercado não teve lucro, ele paga meu salário inteiro com cesta básica. E como é que eu vou pagar a luz? Como é que eu vou pagar a água? Como é que eu vou pagar o transporte? Então, o salário, ele só pode ter até 30% desse salário dispostos com produtos in natura. O que quer dizer isso? Até 30% do meu salário eu posso receber em mercadorias. Passou disso, ou seja, 70% tem que ser em espécie mesmo, em reais. Então, se a empresa não deu lucro, o empregador vai ter que se virar para arrumar o dinheiro para pagar o salário para os seus funcionários. A exclusividade não é o elemento essencial da relação de emprego. Eu não posso exigir que o João trabalhe só para mim. Eu posso exigir que ele cumpra o horário que a minha empresa dispõe. Se ela só funciona de 8 até meio-dia, o João só vai trabalhar de 8 até meio-dia. De meio-dia até meia-noite do outro dia, se ele quiser, ele pode trabalhar em qualquer outra empresa. Portanto, que no horário de funcionamento da minha empresa, ele, como meu empregado, ele tem que cumprir as normas, ele tem que cumprir o horário, ele tem que ser subordinado e para isso ele vai receber salário. Gente, com a PEC 55 e principalmente com a ideia de implementação da reforma trabalhista, provavelmente vai quebrar essa relação, essa existência de vínculo empregatício. As pessoas elas vão passar a trabalhar em caráter parcial. O que quer dizer isso? O mesmo funcionário ele vai ser funcionário de várias empresas simultaneamente. Ele não vai ter mais essa obrigação de ter sua carteira de trabalho assinada. Não vai haver vínculo empregatício. Todo mundo vai trabalhar como uma espécie de diarista. Se essas normas forem aprovadas da forma como elas estão determinadas, então vai ter uma alteração na relação empregatícia do país. Se para pior ou para melhor, e só o tempo que vão determinar essa relação. Mas o fato é que os empregados ele vai passar a trabalhar por hora e não por dia. Então, para o empregador, vai ter uma vantagem grande, porque ele vai ter uma diminuição dos seus encargos trabalhistas, já que ele não vai ser obrigado a assinar a carteira da forma como eles determinam, ele não vai ser obrigado a pagar muitas das verbas trabalhistas da forma como é determinada hoje. Para o funcionário, ele vai perder muitos dos seus direitos, então ele vai ter que trabalhar mais e ter mais opções de empregos, ou seja, ele vai ter que trabalhar em mais de uma empresa, 2, 3 empresas, para conseguir ter um salário razoável. Lembrando que ele não vai ter a estabilidade que o empregado, uma certa estabilidade que o empregado tem hoje. Então vamos ver como é que ficam essas relações dentro do contexto político em que o Brasil está vivenciando. Bom, dentro do direito do trabalho, nós vamos ter que vão ser aplicados princípios. Que princípios são esses? Os princípios eles são normas que vão ser aplicadas no ordenamento jurídico. Eu vou ter o princípio da proteção, que tem aquela ideia de que o empregado ele é mais protegido, sim, juridicamente do que o patrão. Esse princípio da proteção ele vai ser dividido em outros 3, que é o princípio do indúbio pro operário, ou seja, na dúvida da aplicação da lei, o juiz ele vai decidir em favor do empregado, por isso que o empregado acaba tendo mais direitos. Aplica-se a norma que seja mais favorável ao trabalhador e aplica-se a norma que seja mais benéfica ao trabalhador. Então, em dúvida, deve-se aplicar a norma que seja mais favorável, que seja mais benéfica ao trabalhador. Um outro princípio é o princípio da irrenunciabilidade de direitos, que ela determina que, em regra, o empregado ele não pode renunciar aos seus direitos estabelecidos pela legislação. Então, por exemplo, se você contratar um empregado e dentro da sua empresa ele disser, olha, eu não queria que você assinasse minha carteira de trabalho, porque se você assinar eu vou perder meu Bolsa Família. E você, coração bondoso, você não assina. Se isso for descoberto, se isso um dia virar uma ação judicial, você vai pagar uma multa por isso.
porque é direito do trabalhador ter a assinatura da carteira assim que ele entra na empresa. Então, mesmo que ele não queira que assine, você não pode atender essa demanda, porque você, patrão, vai ser prejudicado por isso. Um outro princípio é o princípio da continuidade. Presume-se que no direito do trabalho, que os contratos de trabalho eles sejam pactuados por prazo indeterminado. Isso quer dizer o quê? Que uma pessoa, se ela foi contratada hoje, em regra, ele vai continuar trabalhando por um tempo indeterminado, ou seja, ele não vai ter uma data certa para determinar a sua relação empregatícia. Outros tipos de contratos vão ser denominados contratos por prazo determinado, que quer dizer, contrato por prazo determinado é aquele contrato que ele já tem uma data para começar e ele já tem uma data para terminar. No momento que eu sou contratada, eu já sei quando eu vou sair. Em regra, o que predomina no direito do trabalho e que deve ser mais comum são os contratos por prazo indeterminado, ou seja, data para começar, mas sem data para terminar. A observância do princípio da primazia da realidade dos fatos, o que quer dizer, no direito do trabalho, o que é mais importante, documentos ou realidade? A realidade. Fatos reais, eles prevalecem sobre documentos, porque os documentos eles podem ser adulterados. Só para vocês terem um exemplo, é muito comum as pessoas receberem um salário em espécie, mas na carteira tem um outro salário. Se o salário da carteira ele for diferente do salário que eu realmente recebo, o que vai predominar? Aquele salário que eu realmente recebo. Então, a realidade ela vai ser mais importante do que os fatos que forem apresentados. Princípio da intangibilidade contratual, em regra, os salários eles não podem ser reduzidos, salvo se for feito um acordo por meio de sindicato ou um acordo com o funcionário. Então, em regra, os salários eles devem ser preservados. Então, gente, essas eram as noções de direito do trabalho que eu tinha para apresentar para vocês. É uma disciplina extremamente importante. A gente tem que ficar verificando aí como é que vai ficar a questão da implementação das PECs e os resultados da PEC 55 e a 241, da reforma trabalhista e da reforma previdenciária para o ordenamento, para a relação empregatícia. Muita atenção nisso. Bom, o contrato de trabalho ele vai ser caracterizado tanto de forma tácita ou expresso, verbal ou escrito. Isso quer dizer que o quê? O contrato de trabalho ele pode ser firmado de forma verbal, que é aquele contrato que é feito boca a boca. Eu chamo o João para trabalhar comigo, mas não tem nenhum documento escrito, não tem nada assinado, não tem carteira assinada, não tem recibo de nada, o contrato é boca a boca. Esse contrato verbal ele é plenamente válido na sociedade, ele é plenamente válido para a relação empregatícia. A diferença é que a empresa, ao contratar verbalmente, numa posterior ação judicial ou futuramente, ela pode sofrer multas pela ausência de assinatura de carteira, mas aquele contrato é plenamente válido. Eu vou ter o contrato escrito. Alguns contratos devem ser necessariamente escritos, ou seja, deve ter a documentação formalizada, que são os contratos de atleta profissional, os contratos de aprendizagem. Se eu contrato uma pessoa por experiência, eu tenho que ter um contrato dizendo que a Joana vai trabalhar 3 meses em contrato de experiência. Se eu contrato ela só para experiência e não faço esse contrato, aquele contrato não é por experiência, é um contrato por prazo indeterminado. Já gerou o vínculo, já gerou pagamento de direitos trabalhistas. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Pode ser verbal, pode ser escrito, pode ser tácito. O tácito é aquele contrato quando o empregador não se opõe à prestação de serviço pelo empregado. É mais ou menos assim. O João chega e pede uma oportunidade para trabalhar, para estagiar na minha empresa, para trabalhar na minha empresa, para aprender o serviço da minha empresa. E eu vou deixando o João ficando por lá. O João vai ficando 1 ano, 2 anos. Ele faz uma besteirinha, eu dou um agrado. Todo mundo vê ele lá todo dia. Então, esse é o chamado contrato tácito. Eu não contratei ele, mas permiti que ele desempenhasse as funções como empregado. Então, isso para a justiça é considerado vínculo empregatício? Sim. Bom, fechamos o direito do trabalho e agora a gente mergulha num outro problema para o empregador, que é o direito tributário. Gente, vocês vão perceber que nessa disciplina a gente apresentou para vocês, a gente está apresentando para vocês noções de várias áreas do direito. Porque essa disciplina, como fundamentos, ela tem o objetivo exatamente de trazer uma noção geral das disciplinas jurídicas de uma forma bem abrangente. Caso haja um interesse ou uma maior dúvida com relação a cada um desses dispositivos, vocês podem buscar mais informações referentes a cada uma dessa disciplina. Ah, professora, eu queria saber mais como é a reforma trabalhista. Basta a gente pesquisar mais sobre isso. Cada unidade dessa aqui, cada
direito desse, ele vai trazer regramentos próprios, ele vai regular um determinado setor da sociedade, um determinado segmento, e ele vai trazer normas e punições específicas. Nessa disciplina, a gente tem o objetivo de trazer só o quê? Essas noções gerais, para que você possa saber quando uma pessoa é considerada capaz, quando uma pessoa é considerada incapaz, quando a pessoa pode ser considerada empregado, quando uma pessoa é considerada empregador, os direitos e os deveres de cada um desses nesse sentido. A gente finaliza essa disciplina falando um pouquinho de direito tributário. E falar de direito tributário, a gente lembra logo de quê? Prejuízo, né? Porque o direito tributário ele vai ser uma disciplina que ele vai tratar de uma maneira geral dos tributos. Então, ele é um ramo autônomo do direito, é um ramo do direito privado, que ele tem por objetivo a instituição, ou seja, criar, a arrecadação, ou seja, arrecadar, e a fiscalização, ou seja, fiscalizar os tributos. A criação dos tributos, necessariamente, tributos, quando eu falo isso, vocês têm que entender impostos e taxas de uma maneira geral. Esses tributos eles vão ser criados necessariamente por lei. Aqui eu tenho na imagem uma senhora carregando uma série de impostos a qual o cidadão ele tem que pagar. O imposto de renda, o IPI, o ICMS, COFINS, PIS, contribuição social, CPMF e INSS. Essas contribuições, esses impostos, eles vão incidir sobre a renda do empregado ou do contribuinte de uma maneira específica. Então, se eu, por exemplo, o IPVA também, se eu compro um carro, necessariamente eu tenho que contribuir, eu tenho que pagar o IPVA. Se eu sou um trabalhador e eu quero um dia me aposentar, se bem que hoje está bem complicado você conseguir se aposentar com essa reforma que foi implementada aí, cada vez mais difícil o brasileiro conseguir uma aposentadoria em condições sadias, porque você se aposentar com 70, 80 anos, não sei se você vai ter saúde ainda para aproveitar essa aposentadoria. Mas, enfim, vamos ver como é que as coisas se ajeitam. O tributo, de uma maneira geral, ele vai ser toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer cada um desses elementos? E aí a gente passa a analisar o conceito de tributo. O tributo ele vai ser toda prestação pecuniária. O que quer dizer isso? O tributo ele tem que ser pago em moeda de curso forçado, em reais. Eu não posso pagar o imposto com o meu trabalho. Seria até interessante. Se eu sou contadora, eu poderia prestar determinado serviço para o governo e aquilo ali eu já ficar isento do pagamento de tributos. Só que o governo federal não quer saber disso. O governo estadual não quer saber disso. O município não quer saber dos meus trabalhos. Ele quer o pagamento do imposto mediante dinheiro. Tem que ser pago em reais, certo? É uma prestação pecuniária compulsória, que quer dizer isso, obrigatória. Todo mundo é obrigado a pagar tributos, quer seja o rico, quer seja o pobre. Se você comprar um carro, qual é a lei? Tem que pagar o IPVA, então necessariamente você vai ter que pagar o IPVA. Esse valor ele vai se diferenciar só com relação à natureza do veículo, referente à natureza do estado, enfim, vão ter as suas diferenciações. Mas todo mundo é obrigatório a pagar, é uma coisa compulsória, obrigada, senão ninguém pagaria, em moeda ou cujo valor nele se possa exprimir. No Brasil, o imposto ele só pode ser pago em reais, certo? Não tem, ou em UFIS, que são a unidade fiscal de referência, mas em regra o imposto ele tem que ser pago em reais. Que não constitua sanção de ato ilícito, gente, parece, mas o pagamento de tributo, ele não é uma sanção, ele não é uma punição. O tributo ele não é multa, o tributo ele é uma obrigação. Ele também não vai ser decorrente de uma infração da lei. Ele vai ser decorrente da criação do fato gerador. O que é esse fato gerador? Eu só pago o imposto se eu criar o fato gerador. Eu só pago o IPVA se eu comprar um carro. Então, o carro é o fato gerador. Eu só pago o imposto de renda se eu tiver uma renda X, que a lei determina que a partir dessa renda eu tenho que pagar o imposto de renda. Então, o fato gerador é a renda determinada. Então, tem o seguinte, não é o fato de eu violar uma lei que eu vou pagar um imposto. Se eu violar uma lei, eu vou pagar uma multa, eu vou ser punido. O imposto parece, mas não é uma punição, não é uma sanção. Ele vai ter que ser instituído em lei, ou seja, o tributo ele deve ser instituído por meio de lei. Com base nisso, eu vou ter o princípio da legalidade. Então, por exemplo, um gestor
para um legislador criar um tributo, criar um imposto, criar alguma coisa nesse sentido, ele tem que determinar uma lei que vai passar lá por aquele processo que a gente determinou lá no direito civil, promulgação, publicação, vigência e também, posteriormente, a extinção. Por isso que tem alguns impostos que eles já foram cobrados, que ele passou um tempo sendo cobrado e que ele não é cobrado mais. Então, é nesse sentido. E o tributo ele vai ser cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer? Ele vai ser cobrado por autoridade fiscal, que vai atuar de acordo com os dispositivos legais. Eu não vou pagar o tributo para o meu vizinho, eu não vou pagar o tributo para a pessoa que está passando na rua. Eu vou ter uma autoridade, que é uma autoridade fiscal, que vai ser instituída, que vai ser contratada, concursada, para cobrar esses tributos, para instituir a cobrança desses tributos, certo? Gente, ó, com isso a gente finaliza a nossa aula de abertura. Aqui eu disponibilizo as referências bibliográficas para vocês. É importante que a gente analise novamente os conceitos que foram apresentados. É importante que a gente verifique a apostila, que faça uma leitura na apostila e nos materiais que foram disponibilizados, na apostila, nos slides, nos vídeos, nos textos complementares, porque vocês vão perceber que essa é uma disciplina extremamente importante para a vivência prática de vocês. Ela traz alguns conceitos básicos, sim, porém não insignificantes para a atuação como cidadão de vocês. Nós observamos aqui as noções de direito, verificamos a diferença entre direito e moral, verificamos a Constituição de 1988, o que é os elementos fundamentais e os objetivos fundamentais dessa Constituição. Abordamos também algumas questões de elementos de direito civil, de legislação trabalhista e, por fim, finalizamos com a legislação tributária. A avaliação diagnóstica de vocês, ela vai ser uma atividade que ela vai ser feita de maneira coletiva. Na verdade, a avaliação diagnóstica ela vai ser feita em 2 etapas. A primeira, ela vai ser constituída pela exibição do vídeo, que é um curta-metragem A Ilha. Após assistir esses vídeos, alunos assistirão ao vídeo e depois abrir-se-á o debate entre alunos e professor, com o intuito de analisar os aspectos jurídicos que foram apresentados no vídeo. A intenção é que vocês assistam esse curta-metragem A Ilha e vocês analisem esse vídeo aos olhos jurídicos, ou seja, que vocês consigam trazer alguns elementos, alguns conceitos jurídicos que vão ser abordados no vídeo. Depois que vocês assistirem ele, os alunos, de maneira em grupo, farão a leitura e interpretação do texto, que é a relação entre direito e a moral, e vão responder ao questionário disponibilizado pelo tutor. Em seguida, vocês vão fazer a leitura desse texto e, em grupo, vocês vão tentar responder a um questionário de 10 questões que o tutor vai disponibilizar para vocês. Depois ele vai fazer o debate e a correção de maneira coletiva. Bom, gente, é o que eu tinha para apresentar nessa disciplina, nessa aula de abertura. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que foi repassado para vocês. Muito estudo, muita sorte, muita dedicação e até a próxima.